Olá, aqui é Domi e é um privilégio ter a assistência de você para a gente falar um pouquinho hoje sobre sustentabilidade. Vocês estão vendo que eu estou nessa praia paradisíaca aqui, se chama Praia da Laje, no interior de Alagoas. E conversando com um casal aqui, eu decidi gravar essa sacada para vocês, primeiro para falar um pouquinho sobre medos, certo? Eu já falei aqui para vocês que o nosso elefante, que é o nosso lado emocional do nosso cérebro, ele é muito negativo. Mais de 80% dos nossos pensamentos diários são automáticos e negativos, no piloto automático. Eu não me canso de falar isso, porque são esses medos que nos travam para conquistar um novo emprego, nos travam para seguir na nossa carreira, nos travam para empreender num novo negócio, ou muitas vezes para mudar aquele negócio que não está legal. Esses medos também têm a ver com o meio ambiente, têm a ver com a sustentabilidade. Por exemplo, quando nós todos ouvimos falar de aquecimento global, de carbono na atmosfera, isso não traz nenhum medo para o nosso emocional, para o nosso elefante. Por quê? Porque ele nunca ouviu falar sobre isso na pele, ele não sentiu na pele o que é o carbono, né? Ele não sentiu na pele o que é um aquecimento global. Isso é uma coisa para os outros, é uma coisa para o futuro. Ao mesmo tempo, o nosso elefante se assusta com uma mexida em uma folha de uma árvore, por exemplo, de noite, não é? Porque a gente pensa que algum bicho há, alguém vai nos atacar. Mas sobre aquecimento global, sobre a questão da poluição ambiental, sobre sustentabilidade, são medos futuros. Como são medos futuros que não chegaram hoje, o nosso elefante não se impressiona e não toma atenção. Por que eu falei desse casal de São Paulo? Porque eles tomaram um susto. E se você é paulista ou paulistano, sabe do que eu estou falando. O que acontece? O aquecimento global, toda essa questão da poluição e da falta de sustentabilidade no planeta estão causando, por exemplo, a seca no estado de São Paulo, especialmente na capital. E agora sim, estão ouvindo esse depoimento deles, que eles não tomam banho mais de chuveiro há faz um ano, que eles tomam banho só na bacia, e me contavam que quando um vizinho se vê o outro lavando o carro com uma mangueira, já olha atravessado. Então sim, os elefantes agora, paulistas e paulistanos, estão com medo de ficar sem água. E agora então entra a consciência de que a gente precisa mudança de hábito, precisa mudança em relação a cuidar da água, cuidar do planeta. E é disso que eu estou me referindo hoje aqui. Porque quando a gente fala de empreendedores e fala de líderes, que eu sei que eu estou falando com líderes, a gente está falando de sustentabilidade. E a sustentabilidade é ainda um paradigma, porque as pessoas pensam que sustentabilidade é meio ambiente. E a sustentabilidade é um trinômio. Imagine um triângulo, certo? Eu sempre gosto de falar de um triângulo. Imagine que em cima desse triângulo está escrito pessoas. Aqui no lado esquerdo do triângulo está escrito meio ambiente. E no outro lado está escrito resultados positivos. Ou seja, a sustentabilidade é um trinômio. Eu preciso cuidar das pessoas, meio ambiente e ainda assim dar lucro. Porque sem lucro também as empresas não se tornam sustentáveis. Então é muito importante que você compreenda o valor da sustentabilidade e observe se no seu negócio, se no seu departamento, se na sua área, por exemplo, de profissional liberal, que talvez você seja, que nem eu me considero um profissional liberal, certo? Se você está atuando com esse trinômio, se você está impactando positivamente nas pessoas, positivamente no meio ambiente e ainda assim fazendo lucro. Porque muitas pessoas, para que elas possam fazer, por exemplo, um impacto nas pessoas, abrem mão do lucro. Ou então, para cuidar do meio ambiente, vão dar prejuízo. Ou o inverso, dão lucro às custas das pessoas e do meio ambiente. O que nada disso torna a vida e o negócio sustentável. Então eu quero deixar essa sacada para vocês, para se anteciparem, para não precisar chegar à situação como chegou em São Paulo, para tomar cuidado, por exemplo, com as queimadas, tomar cuidado com o lixo que se joga na rua, que gera as enchentes, para tomar cuidado com o consumo excessivo de água, para tomar cuidado, por exemplo, com o carbono que você põe na atmosfera. Eu digo isso, é fácil dizer, mas eu lido com mais de 3 mil líderes que eu desenvolvi só nos últimos anos, e eu vejo que a última prioridade da grande maioria, eu diria 99%, a última das prioridades é ser sustentável. E eu quero ajudar você a se inspirar e virar esse jogo. E como exemplo, eu digo para vocês que toda a minha operação, toda a minha atividade, eu estar falando com você aqui, está consumindo o celular, está consumindo esse vídeo, tudo isso, energia elétrica, tudo isso eu compenso o carbono que eu ponho na atmosfera. É uma maneira que eu tenho de preservar, fazer a minha parte em relação ao planeta sobre sustentabilidade.
Então, esse é um dos exemplos para você compreender isso. E se você tem alguma dúvida sobre como funciona o carbono, a compensação de carbono, digita no Google lá que tem N exemplos e explicações a respeito. Mas a minha grande sacada para você é o seguinte: te liga, não fica na zona de conforto do teu elefante, porque ele não está com medo do que tá acontecendo aí, a menos que ele esteja no furacão, no olho do furacão, como São Paulo está. Então tome cuidado. Você sabe, eu aqui no sul, por exemplo, estou há 60 dias com chuva, nós estamos. Isso também tem a ver com todo esse impacto que nós estamos fazendo no planeta, e temos que ter consciência que o nosso planeta é finito, ou seja, 7 bilhões de pessoas arrancando todos os dias um pedacinho dele. Um dia isso acaba. Beijo no coração de vocês e torço ter influenciado você para tomar uma atitude diferente e construir o teu negócio ou a tua carreira com sustentabilidade. Beijo no próximo!